Claro que para montar minha carteira não foi fácil, como não é fácil para ninguém, principalmente para quem é iniciante. Hoje em dia é mais difícil você começar a montar uma carteira de investimento do que ir aperfeiçoando ela ao decorrer do tempo, mas é por isso que eu estou aqui para te ajudar e te contar tudo que você precisa de saber para começar a montar sua carteira de investimento ou montar ela da forma certa, que seja investindo em ações, fundos imobiliários, no exterior ou na renda fixa também. Como começar sua carteira de investimento, como ir acompanhando ela do jeito certo ao decorrer do tempo, sem medo, como eu comecei a montar minha carteira de investimento quando eu comecei a investir. Roda a vinheta. Olá, meu nome é Brian Guilherme, esse é meu último vídeo antes de fazer 18 anos, mas eu invisto desde os 15 anos, então eu já tenho uma trajetória considerável no mundo dos investimentos, só que no início foi bem difícil de montar a minha carteira de investimentos. Por quê? Porque era um mundo novo para mim, quase ninguém ao meu redor, os meus familiares e amigos nunca conheceram esse mundo dos investimentos, não tinham noção de investimento básico, de educação financeira básica. Então, como ninguém conhecia e eu estava começando a conhecer, foi difícil de montar minha carteira, eu ficava perdido, eu ficava com medo, eu não sabia por onde eu começava, por onde eu estudava. Era normal ficar perdido no início quando você vai montar a sua carteira. E aí a gente já entra na primeira regra, que é uma regra que todo mundo já conhece e que eu vou falar brevemente aqui, mas é só para reforçar. A primeira coisa que você precisa para montar sua carteira de investimento é ter e montar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência, basicamente, ela vai servir para você quando surgir algum imprevisto que a gente sabe que acontece no nosso dia a dia, que você precisa de dinheiro imediatamente. Por que é importante você ter a reserva? Porque os próximos investimentos que você for fazer são de médio e longo prazo. Por quê? Porque hoje em dia, no cenário que a gente está hoje, para você conseguir ter uma rentabilidade considerável, conseguir ter uma rentabilidade maior que a inflação, você precisa de investir em tipos de investimento de médio e longo prazo para ter uma rentabilidade considerável. Então a reserva ela serve para isso. Caso você precise de dinheiro, ao invés de você tirar de um lugar onde não vale a pena e que você pode perder dinheiro, você vai tirar da sua reserva que você pode resgatar a qualquer momento. Por isso ela tem que ser aplicada atualmente em investimentos de curto prazo, ou seja, investimentos com liquidez diária que você pode tirar o seu dinheiro a qualquer momento. Ou seja, quando você colocar lá a sua ordem de resgate do investimento que seu dinheiro está aplicado, no outro dia basicamente esse dinheiro já cai na sua conta para você utilizar ele na emergência que você quiser. E hoje investimentos que têm liquidez diária, Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária, tem que ter liquidez diária, existem CDBs que não tem, que tem prazo para você retirar o seu dinheiro, então você tem que ficar atento a isso. Fundos DI, e esses são os investimentos que no cenário que a gente está vivendo hoje são os que estão mais valendo a pena para reserva de emergência. Lembrando que reserva de emergência é de no mínimo 6 meses do seu custo de vida, se você for um CLT, ou seja, se você trabalha de carteira assinada, e de no mínimo 12 meses se você for um autônomo. Vou deixar aqui uma playlist, vários vídeos aqui nos cards contando tudo que você precisa de saber sobre reserva de emergência, onde nunca colocar sua reserva, onde você pode colocar. Também vários vídeos contando sobre títulos públicos, CDBs com liquidez diária, se você tem alguma dúvida, Tesouro Selic, investimentos que você possa colocar o seu dinheiro inicial na sua carteira de investimento. Segundamente, é ir montando a sua carteira de investimento aos poucos, apesar da maioria no início ter medo de investir, ter medo de colocar o seu dinheiro em diversos ativos por não conhecer o que é o certo, você tem que ir conhecendo aos poucos. Muita gente tem sede ao pódio e essa não é uma estratégia interessante para você. Por quê? Porque você começar montando a sua reserva de emergência, enquanto estiver montando ela, já migrar para ativos mais agressivos, pode te prejudicar e muito. Então uma estratégia interessante para você é ir montando a sua reserva de emergência,
focar nela, fazer renda extra para montar ela o mais rápido possível e aí sim, assim que você terminar, você focar em conhecer mais ativos mais agressivos. A terceira regra é você sempre acompanhar o mercado e nunca deixar de estudar. Enquanto você estiver montando a sua carteira aos poucos, é interessante você nunca deixar de ler, você acompanhar os meus vídeos, você acompanhar as notícias, os jornais para saber o que está acontecendo com o mercado. Eu até hoje, mesmo já tendo a minha carteira de investimento montada, eu sempre me atento às notícias todos os dias, então é interessante você pegar meia hora de todas as horas da sua semana inteira para estudar, ou apenas 5 minutos do seu dia e ver as notícias lá rapidão sobre o mercado para saber o que está acontecendo, se veio uma pandemia, se vai afetar os seus investimentos, o que vai acontecer, o que você pode fazer, quais as estratégias que você pode montar, porque a partir do momento que você continua estudando os seus investimentos, te possibilita, apesar de você montar a sua reserva, enquanto você estiver montando a sua reserva, te possibilita estudar outros ativos e quando você terminar de montar a sua reserva, você já está preparado para saber aonde você vai apontar o seu próximo investimento. E só para dar um exemplo, para você não achar que você tem que montar a sua reserva de emergência ou ir montando a sua carteira de investimento aos poucos, que você tem que montar em dentro de 3 meses, eu, por exemplo, demorei 1 ano e 2 meses para montar a minha reserva. Só que no meu caso eu demorei todo esse tempo também, porque a minha reserva de emergência, ela não é 12 meses ou 6 meses do meu custo de vida. A minha reserva de emergência é 12 meses do meu salário. E por quê? Porque o meu custo de vida hoje em dia, por eu ser menor de idade, ele é um custo de vida baixo. E aí quando eu fizesse 18 anos e eu tivesse mais responsabilidade e mais conta para pagar, a minha reserva de emergência ela ia ter um valor mais baixo. Então eu fiz uma reserva de emergência de 12 meses do meu salário. Só que reserva de emergência é 12 ou 6 meses do seu custo de vida. No meu caso, eu demorei 1 ano e 2 meses, porque, claro, alguns meses eu tinha alguns gastos, então por isso eu demorei 1 ano e 2 meses para montar uma reserva de 1 ano do meu salário. E aí dessa forma eu montei a minha reserva, só que o que acontece? Aí que tá a pegadinha do malandro. Enquanto eu demorei todo esse tempo, 1 ano e 2 meses, para montar a minha reserva de emergência, eu não fiquei parado, eu fiquei estudando outros ativos do mercado financeiro. Eu fiquei estudando para saber se o próximo passo que eu iria dar depois que terminasse de montar minha reserva de emergência, se iria ser fundos imobiliários, se iria ser ações, se iria ser LCIs. E aí dessa forma fica mais claro, a partir do momento que enquanto você está montando a sua reserva e você estuda outros ativos, você fica mais claro para dar o próximo passo do seu próximo investimento. Outra regra que vai variar de carteira para carteira e que é uma das mais importantes de todas é você saber os seus objetivos e metas para você saber aonde você vai investir. Então, por exemplo, se você é um tipo de pessoa que quer juntar um patrimônio de R$1 milhão dentro de 15 anos, você precisa de saber a sua rentabilidade anual mínima que você precisa de ter e o quanto você precisa de aportar. Será que vale a pena você investir em Tesouro IPCA e ir aportando aos poucos, fazer renda extra e ir aumentando seus aportes? Será que você vai conseguir chegar nesse seu objetivo ou será que você precisa de migrar para a renda variável para conseguir chegar nesse objetivo? Ou será que você é um tipo de pessoa que quer só ao final da sua vida ter um tipo de renda? Então, será que você precisa de ir investindo em fundos imobiliários ou investir em ações que pagam dividendos? Percebe essa diferença de carteira para carteira? A partir dos seus objetivos, e que eu considero um dos mais importantes, a base de uma carteira, é que você vai moldando os seus investimentos. E o interessante é você colocar todos os seus objetivos em uma folha de ofício ou numa planilha de Excel e ir colocando. Ai, nossa, esse objetivo aqui, ele se encaixa mais com o Tesouro Selic. Nossa, esse objetivo aqui, ele se encaixa mais com as ações. Esse objetivo aqui de 1 ano, ele se encaixa mais com o CDB, com um prazo de 1 ano. E a partir desse momento você vai moldando os seus investimentos e é muito legal você colocando ele em cada classe de ativo e ir montando a sua carteira aos poucos e ir diversificando principalmente a sua carteira. E a partir desse ponto você percebe que não existe uma carteira padrão
para todo mundo, não existe uma carteira certa para todo mundo ter rentabilidade, porque enquanto vai ter um tipo de pessoa que só quer montar um patrimônio ao final da sua vida e não perder o seu dinheiro para a inflação e vai lá investir no IPCA e ir montando a sua carteira aos poucos e investindo aos poucos, vai existir outro tipo de pessoa que quer montar um patrimônio de 5 milhões de reais e que o IPCA não vai ser o suficiente para ele. Ele vai ter que ir para outros tipos de ativos que são menos conservadores e mais arriscados. Então, por isso, existe essa diferença entre as carteiras de investimento. Antes de contar a última regra, não se esqueça de fazer parte do nosso time, se inscrever aqui no canal, me seguir em todas as redes sociais, vou deixar aqui na descrição e ao final desse vídeo não se esqueça de clicar aqui no cards. Mas para finalizar e não ter erros na hora de você montar sua carteira de investimento, é conhecer o prazo dos investimentos. Muitas pessoas já mandaram mensagens indo investir em um ativo achando que poderia tirar o dinheiro em um ano, só que o prazo de vencimento do ativo era de 10, 20, 30 anos. E o que ia acontecer? A pessoa ia retirar esse dinheiro num prazo de um ano e ela correria risco de perder rentabilidade ou até mesmo o dinheiro que ela tinha investido. Então, na hora que você for pesquisar o investimento, apesar dele bater com os seus objetivos, ele também precisa de bater com o tempo que você vai retirar esse dinheiro de lá. Dessa forma, você não vai correr risco de perder dinheiro e quando precisar de tirar o dinheiro, você não correr risco de tirar do lugar errado e acabar perdendo dinheiro. Se você gostou desse vídeo, te ajudou a esclarecer muita coisa para você montar sua carteira de investimentos. Eu sei que no começo é difícil mesmo. Eu, por exemplo, no começo achava que para investir em fundos imobiliários não investia pela corretora de valores. Olha só o que a falta de conhecimento faz e ela te impossibilita de conhecer a facilidade que você tem de investir em determinados ativos. Deixe aqui nos comentários também sua dúvida sobre o mercado financeiro, sua dúvida que você tem sobre qualquer tipo de investimento, que eu tiro a sua dúvida. Um abraço, ótimos investimentos, muito dinheiro e até o próximo vídeo. Tchau!